Olá, amigos do canal, bem-vindos mais um vídeo aqui do Dicionário do Investidor. IRDM11, pessoal, saiu o relatório gerencial dele referente a fevereiro, onde eles justificam a melhora no rendimento e, ao mesmo tempo, o porquê que poderia ter sido melhor e não foi. Assim, na verdade, o rendimento se manteve, né? Mas poderia ter sido melhor. E, além disso, a gente tem que dar uma olhadinha, será como é que tá os fundos imobiliários que ele investe, como é que tá as movimentações dele, principalmente de HCTR 11, de DEVA 11, de TORD 11, o RPR 11, que deram uma pequena queda aí, aliás, grande quedas, mas o RPR foi uma pequena queda no mercado. Como é que tá? Se ele movimentou, não movimentou isso, e vamos olhar também problemas de CRIs que eles estão tendo, para a gente acompanhar tudo isso do nosso fundo. Já lembro logo vocês aqui no começo do vídeo que esse vídeo não é uma indicação de investimento, não fala nem para você comprar, nem para vender, e até porque esse momento para fundos imobiliários de recebíveis está complicado. Essa é a palavra que eu uso, porque muitos devedores não estão dando conta de pagar. Vamos lá, começar com os dados aqui no Fundo Explorer. Ele atualmente está R$ 85,00. Eu não lembro de RM nesse valor. O último rendimento foi 93 centavos, que na cotação atual dá um dividend yield de 1,08%. Eu acho que ele mantém tranquilamente pagando 90 centavos. Eu vou até mostrar isso para vocês. O patrimônio dele é de 3,4 bilhão de reais, é muita grana, e atualmente o PVP está 0,92. Lembrando que esse valor patrimonial é marcado a mercado os fundos imobiliários que ele investe. E ele tem fundo imobiliário que ele investe que perdeu mais da metade do valor, que ele está com 50%, então, de prejuízo. Então, isso acaba abatendo aqui. Se um dia esses fundos imobiliários voltarem ao valor que ele comprou, talvez chegue a R$ 100 aqui, o VP. Se a gente der uma olhada durante esse ano, ele estava lá, começou o ano a R$ 92,00, chegou a 94, agora está 84. Nos últimos 12 meses, uma queda de 20%. Nos últimos 12 meses cresceu muito, né, a Selic, mas a gente pode ver que no período de deflação caiu o rendimento e agora o rendimento vem se estabilizando. E para o próximo mês, com a inflação bem positiva, né, acima de 0,8%, acima de 0,8%, foi a de fevereiro, o IPCA, acredito que deve vir um dividendo mais gordo aqui, próximo disso aqui, ó. 1,18, 1,8 a 1,18 é o que vai vir. O valor patrimonial vem reduzindo devido aos fundos imobiliários que ele investe, que caíram bastante. Dando uma olhada aqui no relatório gerencial, o comentário de gestor nessa fase aqui é sempre muito importante. Primeiro ele fala aqui da distribuição de dividendos. Eles sempre usam até a 8ª casa decimal para a distribuição de dividendos. A remuneração bruta de imposto de renda, 129% do CDI. O IPCA apresentou uma alta de 0,84. Nesse mês apresentou uma alta de 0,3, indicando uma aceleração de inflação e uma provável manutenção do índice acima da meta, de 3,25% ao ano. Então, desconfia-se que a inflação vai ser mais alta. O resultado da receita advinda da correção monetária voltou a beneficiar os fundos. No entanto, o menor número de dias de fevereiro impactou a receita de juros e impediu que o resultado distribuível fosse maior ainda. Então, mais um fundo que está explicando aqui que fevereiro tem só 18 dias úteis, contrário de janeiro que tinha 22, por isso foi impactado. Março também tem 22 dias úteis. Ao não apresentar o arcabouço fiscal, até agora não apresentou, e criticar o teto de gastos e colocar a independência do Banco Central em xeque, o governo tem gerado uma série de inseguranças, o que posterga um evento de corte de juros e corrobora para um cenário de maior instabilidade. O cenário de aversão a risco, as taxas de juros mais elevadas, consequentemente a queda do volume de negociação e preços,
segue prejudicando a receita de negociações de CRIs e FIIs. Por fim, assim, porque sempre veio muita grana de negociação no CRI. Por fim, a carteira de FIIs apresentou uma piora em relação a janeiro no recebimento de rendimentos. Por outro lado, é importante destacar que o rendimento de FIIs de terceiros, referente a fevereiro, foi superior ao mês de setembro a dezembro, aos meses de setembro a dezembro. O mercado segue com oportunidades pontuais de CRIs e de FIIs, mas o evento da fraude contábil da Americanas e seus desdobramentos no mercado de créditos elevaram os spreads de crédito de tal maneira que criou condições muito atrativas para a aquisição de alguns CRIs no mercado secundários. Por fim, todos os ativos do fundo permanecem adimplentes. Colocando aqui, ó como é que está nos... Aqui estava 109, né? Só caiu bastante, né, gente? Os ativos que ele investe, tem... o caixa dele tá no Tesouro, está em 4,05%. Um bom caixa. E aqui as maiores posições. Vou saltar aqui para a gente ir, porque não dá para falar de um por um para vocês, mas aqui os fundos que eles chamam de fundos renda fixa, que são esses fundos são chamados de fundos renda fixas. Por quê? Porque eles são fundos que geram um bom rendimento e eles têm na carteira para levar para o longo prazo. Podem até vender, mas é para levar para o longo prazo. E a carteira de FIIs, aqui é onde tem a maior posição é o DEVA 11. O preço médio deles no DEVA 11 está 101. Diminuiu, viu, gente? Isso aqui já foi 240 milhões. Agora está só com 126 milhões no DEVA 11. Mas o DEVA 11 está na casa de R$75, né? Então, estão com 25% de prejuízo não realizado aqui. O Rio Bravo. High Yield. Esse aqui está mais ou menos nesse preço mesmo. E o HCTR11, o preço médio do HCTR11 deles, que eles têm 43 milhões investido, está R$119, quase 50% de prejuízo. E o TORD 11, esse sim, eles estão com mais de 50% de prejuízo, tem 39 milhões investido no TORD 11. Mas, quando a gente vai olhar percentuais do patrimônio, o DEVA 11, que é a maior posição, é só 3,74%. O HCTR 11 é 1,27%. Então, as posições são grandes, mas perante ao tamanho do fundo de 3,4 bilhão de reais, eles estão bem distribuídos. Estão bem distribuídos aí em muitos fundos imobiliários, buscando novas posições. Atualmente, eles têm 68% em CRIs, 22% em FIIs, que eles chamam para poder negociar, 5,41% nesses FIIs que eles chamam de FIIs renda fixa e 4,05% em caixa. Podem, então, com esse 4,05%, aproveitar boas oportunidades. 58% da carteira é IPCA, 10,9% é CDI e o caixa está em CDI também. O prêmio dele é IPCA mais 8,51%, a média, porque ele tem alguns ativos de maior risco e outros de menos risco. E CDI mais 5,43%, essa taxa está bem alta. Mas a maior parte é da carteira IPCA, apenas 10% da carteira é CDI. As movimentações do mês que ele fez compra de algumas operações, IGPM mais 10, você pode ver que são bons prêmios, tanto em cima do IPCA quanto do IGPM e do CDI. Comprar alguns ativos. E em relação a fundos, e vender o da UAM e da IO1, que eram taxas também até boas, né? E venderam aqui 3 fundos imobiliários. DEVA 11, venderam a um preço médio de 86, venderam bem, né? Perto do valor que está hoje. Venderam 2 milhões de cotas. Vocês viram lá que ele tem 120 milhões investido no DEVA.
Venderam o RPR11 a R$ 99, também vendeu bem, vendeu 1 milhão. Foi pouca coisa que venderam. VSLH vendeu R$ 200 mil a R$ 8. Todos eles ele vendeu com prejuízo. No intuito de divulgar informações com relação ao fundo, além das operações realizadas durante o mês de fevereiro descritas acima, CH baixa transações realizadas até 17 de março. Então, aquilo ali é de fevereiro. Em março, ele também, o que ele fez em março? Mais vendas de DEVA 11. Vendeu mais 1 milhão. HREC vendeu com prejuízo, hein? A R$ 75 vendeu 14 milhões. O RPR11 vendeu 119 mil. E o VSLH vendeu com prejuízo 458. Por que eles estão vendendo e realizando prejuízo esses ativos? Tanto com medo deles caírem mais o preço, todos eles caíram, o DEVA caiu mais e esse caiu mais, e também porque está surgindo boas oportunidades de comprar CRIs, IPCA mais 10, União do Lago, hein? União do Lago, se eu não me engano, lá no TOR de 11, tá amarelinho, 12%, e comprou aqui o Vale Energia, IPCA mais 5,5%, com a taxa mês mais baixa, mas estão esperando a ideia do pré-pagamento. Vai estar escrito bem aqui. Aí, eventos adicionais que ocorreram durante o mês. HCTR 11 e DEVA 11. No último mês foram divulgadas notícias com relação ao atraso do pagamento das operações investidas pelo fundo, que fez suas cotas sofrerem desvalorização. Vale ressaltar que a RDM vinha reduzindo a sua posição em ambos nos últimos meses e atualmente a equipe de gestão segue reavaliando ambos os casos para definir quais as suas estratégias adotadas de acordo com as novas informações disponíveis pelo mercado. Por fim, cumpre informar que, na data 17 de março, a posição da HCTR DEVA 11 representa 1,06% em HCTR e 3,18% em DEVA 11 do patrimônio líquido do fundo, de forma que qualquer volatilidade nesses ativos tem impactos limitados no fundo. Olha, eles estão bem tranquilos, com esse percentual de exposição, estão bem tranquilo a DEVA 11 e a HCTR. Não pode esquecer o VSLH e o TOR de 11, hein? O CRI Sugoi. Esse aqui deu problema. Foi aprovado o pagamento antecipado das dívidas por parte do devedor, de forma que é esperado até o final de março que ambos os CRIs 1 e 2 sejam integralmente resgatados. Se não resgatar, vai executar as garantias, que é o mais provável que deve acontecer. O CRI BR Distribuidora também teve um problema lá em dezembro, né? Que ele não fez o pagamento para poder fazer fundo de reserva. Cumpre informar que o pagamento de juros e amortização de CRIs em questão em fevereiro foi pago integralmente e dentro do prazo estabelecido. Vale ressaltar, com exceção à retenção realizada na parcela referente a dezembro, aí tem que ver o relatório de dezembro para entender, as demais parcelas da operação continuam sendo pagas normalmente. E por último, aqui esse CRI que eles adquiriram, o ativo foi adquirido ao IPCA 5,5%, apesar dessa taxa não ser interessante, dadas as condições atuais, cumpre informar que é esperado que esse ativo seja amortizado antecipadamente no curtíssimo prazo e a multa referente ao pré-pagamento deve melhorar a taxa de retorno. Então, se eu fosse a Vale, não antecipava, não, porque IPCA uma dívida de IPCA mais 5 é uma dívida muito boa atualmente, mas vai ser antecipado e vai ter que pagar uma multa de pré-pagamento. Olhando o DRE, em janeiro aqui, vocês podem ver que o total das receitas foram mais altas que fevereiro. Porque tem menos dias úteis. Mas tinha tudo aqui. E quando a gente fala de negociação de FIIs, tirando novembro, todos os meses eles tiveram prejuízo. Já quando fala em negociação de CRIs, está pouco, mas estão negociando em positivo. Acredito eu realmente que, devido à correção monetária do próximo mês ser mais alta, vai vir um resultado melhor no IRDM11 para os cotistas. Eles sempre distribuem tudo, tá, gente? Tem o resultado caixa aqui, a distribuição é igual ao resultado caixa. Distribuem tudo. E aqui as estratégias da gestão e os dados complementares. Pessoal, esse é o relatório gerencial
do IRDM11, provavelmente mostrou aí como eles estão lidando com o impacto hectare, DEVA 11, e alguns probleminhas em CRIs, mas como a carteira é grande, bem diversificada, esses pequenos problemas acabam significando pouco no fundo. Atualmente, sendo negociado com um desconto muito grande. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado a todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.